Bem-vindos mais uma vez para a nossa sala de reuniões aqui na Steer Capital, para mais um podcast. Hoje, com a Tati, maravilhosa. A Tati tá ficando viciada em podcast. Viciada e, assim, quando vem convidadas especiais aí, que eu fico mais animada ainda. A nossa querida Simone Scorsi. Simone Scorsi, hoje com a gente, essa grande artesã aqui das joias, do ouro, prata. E o mais legal, vocês não têm noção, essa mulher treina. Eu acho que é por isso que a Tati também queria muito conversar com ela. Uma referência no mundo fitness pra mim. Da e para todos do time Franco do Amaral, até porque ela é uma, né, a nossa tem a rainha da bateria, tem a nossa rainha fitness que representa o nosso time. Essa Tati. Então, estamos aqui com muito prazer para receber receber conhecimento, né, amiga? Exatamente. É a gente quer que você compartilhe aqui nessa 1 hora que a gente vai conversar um pouco da sua história, dessa sua jornada profissional de artesã, pedagoga, que ela acabou de contar aqui pra gente, como você entrou na vida do esporte, o que o esporte te trouxe também como mulher, empresária, porque acaba que tudo tá meio que correlacionado pra gente ter uma vida melhor, né? Exatamente. Então me conta um pouquinho de você, Simone. Primeiro, uma alegria enorme estar aqui, a convite da Tati, que é uma musa, além de uma das pessoas mais articuladas que eu conheço. Adoro. Por isso estamos aqui no podcast. Em pessoa. E aí é verdade, né? Eu tenho uma vida, na verdade, muito dedicada à disciplina. Eu tenho uma facilidade à disciplina. Acho que por conta realmente do envolvimento com o esporte, desde muito pequena, era uma coisa que eu ia buscar, mesmo que sozinha, desde muito pequena eu pratico esporte. Eu acho que eu poucas vezes na vida fiquei em pausa, talvez perto das épocas de gestação, pós-gestação, porque até durante a gestação eu nadei muito e sempre foi algo que me ajudou. E o esporte, na verdade, ele me ajuda, eu vou em busca do segundo fôlego muito mais do que por questões estéticas, mas por questões emocionais. Eu vou atrás da química que o esporte traz, da estabilidade emocional que ele me traz através dessas químicas, então é um ganho constantemente. E por conta da disciplina, eu também tenho uma facilidade em buscar coisas que me harmonizem na questão da alimentação, por exemplo. Eu sou super disciplinada por orientação do meu médico, que é o Dr. Franco do Amaral, que tem uma imensa valia na minha vida. Eu costumo dizer que eu sou uma antes e outra depois da intervenção dele na minha vida, e as orientações sobre alimentação, junto dele, junto com o meu personal, me ajudam a ter uma vida muito mais saudável. E a sua energia, né? Porque essa mulher, ela é um poço de energia, uma coisa que a energia... Tem muita energia para gastar no esporte, né, amiga? Muita energia para gastar. E só multiplica, tá? Quanto mais treina, mais multiplica. Esse é o intuito. E a gente tem que saber canalizar as próprias energias, né? O tempo inteiro a gente tem que estar prestando atenção no nosso interno e o que a gente faz e canaliza para conseguir ter um diálogo interior importante, de qualidade e que nos traga harmonia, né? Essa prática constante do esporte trouxe benefícios também para a sua parte criativa, né? Porque desenvolveu uma coleção, a Simone é proprietária do ateliê Simone Scorsi, né? Exato. E tem o desenvolvimento de coleções, o desenvolvimento de tratar peças. Você precisa estar com a mente bem liberada para começar uma parte criativa, né? Pois é, o processo criativo é até uma coisa que eu costumo estudar e ir atrás de definições sobre o processo criativo. Mas a minha mente é uma mente ativa. Eu estou o tempo inteiro buscando determinadas colocações para conseguir colocar esse movimento mental em prática, né? E realmente o esporte, ele me estabiliza, ele me harmoniza, toda essa questão do mindfulness, né? Busco também uma harmonia em relação a meditações e eu tenho essa facilidade, né? O que eu vou fazer? A gente sempre, eu gosto de ter uma fala da modéstia, mas a gente tem que entender e reconhecer as habilidades naturais. Eu costumo dizer que eu sou mais artesã, né? Do que designer e qualquer outra coisa, porque eu tenho habilidades manuais desde muito pequena, por conta, né, dessa força de atividade, de sempre estar querendo buscar. Eu tenho uma dificuldade, a quietude.
Então, o tempo inteiro eu fico buscando canalizar. Já fiz arte em cerâmica, bordei por muito tempo, mas a minha formação de base é uma formação pedagógica. Fui pedagoga e educadora por muito tempo. E acho que por conta disso, eu também busco tentar canalizar e trazer um acervo cultural para o meu público. Então, eu não me interesso apenas em comercializar a joia. Como eu desenvolvo coleções e tento trazer a minha sensibilidade para desenvolver a coleção, eu busco também que o meu público corresponda à identidade em relação a isso. Eu fico querendo que a gente trabalhe o conceito do que tem por trás da escolha de uma joia. Não dá para a gente usar a joia apenas como uma escolha para participar de uma comunidade, pelo conceito do pertencimento. Eu preciso que a pessoa que esteja procurando a joia e vá até o meu ateliê consiga responder aquilo a que corresponde. Por que eu estou usando e escolhendo determinados símbolos? E não apenas pela escolha do que está aí em sociedade, o que está em alta para a gente usar. A gente tem que estar se questionando. E, em cima muito dessa história, eu trago, uma vez por ano, uma expressão artística diferente da expressão artística joalheira, que são outros artistas, para sensibilizar o meu público, para fazer o público realmente entrar em contato com essa reflexão e valorizar a arte. Então, já trouxe outros artistas de pintura, já trouxe expressões artísticas como a dança. Este ano a gente trouxe um pintor que foi sensacional, que é o Aécio Sarti, que faz pinturas em lonas de caminhão, que carregam histórias do Brasil todo. E aí, esse é o meu compromisso. Você vai nutrindo a sua comunidade. Eu desejo fazer isso. Eu desejo nutrir de questionamento, de sensibilidade, para que a escolha seja genuína, que ela faça diálogo interno e saiba por que ela está escolhendo aquela peça para usar. Ela corresponde a quê internamente, não só para fazer parte dessa programação do que está se esperando dela, e sim para ela se corresponder e se aceitar e ter uma aceitação realmente em cima daquele símbolo escolhido. Não é só uma ostentação de um produto rico, né? É um propósito lindo, de né? História, é uma história lindo, associado ao seu dom, associado à criação. É um processo de criação que tem um propósito lindo, né? Fora que tem essa chegar canalização. numa escolha, ainda mais, eu acredito, um processo de uma compra de uma joia, ela sempre está atrelada com uma história, né? E também não com é uma aquelas coisa datas, assim, né? estou As datas comemorativas passeando são as datas que mais marcam, né? A compra de uma joia. Pois 15 tem anos, isso. casamento. Pois é, você veja só que coisa. A joia, ela tem uma durabilidade eterna. Quanto tempo dura o ouro? Ele passa gerações, ele dura para sempre no seu cofre e ele vai passando de um para o outro em família. Então, essa escolha, por exemplo, em relação à data, olha só que importante símbolo associado a esse produto que eu vendo. Ele precisa estar carregado, o cliente, na hora da escolha, de uma emoção muito maior, não só de, tá todo mundo usando isso pertence, isso eu correspondo ao luxo. Eu preciso de uma compra consciente e sensível. Né? Imagina, a durabilidade é para sempre de uma gema. Fica ainda muito mais luxuoso quando você tem o entendimento do que é aquela pedra, a história daquela coleção. Você sente isso com os seus clientes também, quando vai trocar, compartilhar alguma emoção no momento de compra? Você sabe que eu já vivi momentos tão importantes e como eu sou Orives também, né? Além de... Orives é um trabalho lindo, né? Pois é um trabalho lindo. E é um trabalho que ele vem carregado da minha história pessoal e dos meus ancestrais, porque meu avô era fundidor, trabalhou e desenvolveu metalúrgica em São Paulo, e eu cresci no meio do fogo, no meio dos metais queimando, então isso já era muito familiar para mim quando eu fui buscar. Você já nasceu vendo isso? Eu nasci vendo isso, e como eu tinha essa alma inquieta, meu avô me punha para
fazer Meu o alimento Deus. do fogo com o fole. máximo. Eu lembro desses materiais todos. Quando eu fui para a joalheria, o professor falou, esse aqui é o cadinho, eu já conhecia, só que do meu avô eram metais mais pesados. E eu particularizei num trabalho Que mais herança delicado. linda. Aliás, a mãe da Simone Scorsese também é uma fonte de vitalidade. É uma coisa, assim, apaixonante. Eu tô cercada apaixonante. por pessoas A irmã, boas. eu sou fã da família toda. É verdade. Da família da família toda. Aliás, quero um pause aqui, só um minutinho, para minhas joias aqui, Simone Scorsese, coisa mais linda. Nossa, Tenho há aqui, ó, anos. Não, esse aqui, Tem é só, há esse aqui é um anos. adereço, isso aqui é só para combinar. É. Mas tem há anos, ó, meu brinco. Eu amo esse, porque pérolas, né? Uma Tá vendo? grande Tá modelo vendo? essa A conexão da Entre outras Tati que eu já com o tive, produto. já perdi, porque eu perco mesmo as coisas. Dá dó, mas assim, gosta, né? Ah, mas a história, ela fica aí registrada, ela não Não, ela tem momento. marcos da minha vida, assim, coisas que a Simone, coisa mais linda. Ai, que eu legal. amo. Então, olha, a gente E tava eu vi falando, isso, hein? Não é uma honra? Meu Nossa. Deus, imagino que não seja só a Tati, você tá Sim. dentro da vida das pessoas, ela não tá usando um Não, e a anel, coisa ela tá mais levando uma linda, assim, eu memória. levando pro meu casamento, né, onde foi, né, minha aliança, a forma que É ela deu, verdade. o presente, então assim, né, não tem problema, a gente renova aí todas as informações depois, mas foi muito lindo a forma que eu recebi aquela joia, porque tinha um carinho ali pelo doutor, pela nossa história, então não foram alianças, né, tinha uma aliança que veio com todo o carinho da Simone, Olha que é uma a paciente de anos, importância, né. Então, a importância desse trabalho, É. movimentando aí... A gente tem um E uma recorte de gratidão, uma né? única pessoa aqui, né? Né? Que é a Pois Tati. é. Mas aí você pega, são quantos anos de história já como 20 e Orives? poucos anos. Quantas né? vidas Quantas não vidas. impactadas Para mim vai ficar aí? marcado para sempre. Minhas alianças foram presentes. Considerando essa presente. durabilidade eterna, imagina só quanta Sim. história a gente participa. Lembrei de uma amiga querida que trouxe uma joia dela, em que eu transformei para ela acolher uma nora. Imagina, dar Então. boas-vindas para a nora com uma joia que tinha Ai, sido que dela e a lindo. gente transformou. Tem história, Não, a joia. joia- Joia é uma coisa que vem, Eu né, fiquei, da eu achei realeza, as princesas, a coroa, né? É uma coisa que para mulher é a coisa mais linda, assim, a gente ter o símbolo mesmo de uma mas joia assim, guardada de um familiar. alguém que enfim. para toda a sua vida para selecionar uma joia para te dar, porque a sua experiência Sim. deve ser muito maior que a minha, porque agora, a maioria das vezes eu ganho alguma coisa. Mas assim, a pessoa para a vida dela, vai olhar quem vai te presentear, né? Vai olhar o catálogo, aí vai receber uma orientação para ver o que aquilo pode personificar mais aquela relação. A gente estava falando Entender sobre histórias, escolhas pessoais é. na hora da escolha de uma joia. Certo. Mas a coisa mais maravilhosa que tem é quando alguém também vai buscar um presente. E aí a gente tenta trabalhar o significado simbólico que tem nessa relação para que o presente chegue numa outra extensão, num outro grau, né? É um trabalho privilegiado. Além de trabalhar com o belo, você trabalha com a sensação, história e sensibilidade das pessoas. Espaço Scorsese magnífico, como diz ela, Por magnífica. isso, eu também tive, por conta dessa relação com as pessoas, eu também tive, e por conta da minha formação, também influenciada pela minha mãe, que é uma pesquisadora nata, minha irmã, também pesquisadora, eu fui buscar estudar mais sobre as relações. Então, eu comecei a fazer estudos particulares, depois, o ano passado, eu entrei num curso de pós em psicanálise para tentar entender um pouco mais como é que se dá essa questão da comunicação entre o locutor, interlocutor e todos os detalhes que passam nas questões das relações, dos relacionamentos, né? É uma coisa que eu tenho Nossa, buscado. e como imprime isso numa joia? Não é? A gente imprime trabalhando a questão principalmente simbólica, né, em relação a toda a relacionamento das pessoas e o quanto aquele metal, aquele símbolo pode trazer. Não, e existe acho que uma questão do trauma também, vamos supor, um exemplo, né? Você tem ali suas alianças, terminou, você tem uma joia, e aí você não quer ficar guardando, e aí você quer reproduzir isso numa outra, né, ressignificar aquela joia. Acontece isso? Então, olha, da você pessoa trouxe trazer uma memória nesse momento muito interessante. Eu tenho uma cliente antiga que ficou viúva
e a gente foi juntas para a oficina derreter o metal das duas alianças. E quando você derrete o metal, ele perde algumas propriedades. Ele ficou com um tom um pouco mais baixo do que o que a gente costuma comercializar, mas ele era intacto para ela. E a gente foi e modificou numa joia nova com os símbolos entre ela e o marido, ressignificando a aí ficou uma lembrança maravilhosa. Ressignificou uma lembrança. A plasticidade que envolve o mundo da joalheria é riquíssima, né? Você poder movimentar, transformar. Eu sou apaixonada por isso, pela questão da transformação. Muito do meu começo foi em relação a reformas. Eu adorava faço até hoje reformas de joias antigas, de cliente, dos acervos. Porque como é um material plástico, mas tem associado a durabilidade eterna, a gente reforma determinadas coisas que participaram da história da pessoa com uma roupagem nova para ela continuar usando. Lembrando, né, das memórias afetivas em torno disso, mas com uma característica mais atualizada, contemporânea. Quando você pega os metais preciosos mesmo, parar, analisar que uma pedrinha dura, foi torturada no fogo, digamos assim, virou uma aliança do jeito que eu gosto. Que é, por exemplo, a minha aliança é da minha mãe que casou com ela. Eu só adaptei pro meu dedo. Nunca me imaginei vendo uma aliança. Mas na hora que eu vi que na minha família, sempre as filhas do meio ficam com alianças dos pais, porque a aliança da minha mãe, a primeira, foi a do meu avô. Eu falei, também quero. É uma coisa histórica aí agora, da sua família. E aí você para analisar como que esse metal precioso é retirado da natureza, a história, como ele chega dentro da cadeia construtiva para virar um adorno. Não é só um adorno, é uma história, né? Exatamente, é uma história. Que lindo isso, que lindo é bonito, né? Todo mundo deve ter uma história marcante, né? A gente falou no outro podcast de roupa, dos vestidos que vão para todo... Que vão rodando. De tia, vai pra avó. E é gostoso ver como cada produto, cada pessoa que a gente veio trazer, a gente vai fazendo uma analogia, né? De geração em geração. De como que vai marcando a nossa história, né? Mas eu amei a história do avô, não sabia. Achei sensacional. Muito bonito. Avô, e sabe o nome da minha avó? A esposa desse meu avô, que são avós maternos, Áurea. Olha. De ouro. Falei, gente, ela... Tá no seu DNA, hein, Simone? E ela que me trouxe essa paixão enlouquecedora por joia. Como eu tinha atividade presente na minha vida, desde muito pequena, quando não estava em esporte, eles tinham que canalizar. Como é que põe? É uma hiperatividade, né, amiga? Aí, sabe o que ela fazia? Ela falava, ela inventava altas histórias. Sem se cansar, repetia várias vezes as histórias. E às vezes ela trazia, sabia que aqui tem uma caixinha de tesouro escondida? A mente lúdica já ia atrás dessas coisas todas. Então, muito da minha criatividade, de tudo aquilo do universo que eu trago de criação para a joalheria, ele está permeado pelas minhas histórias da infância. Eu sempre faço um resgate ou outro das histórias. Eu adoro dar presentes para os meus clientes de final de ano. Teve um ano... Um mais lindo que o outro. Eu sempre tento fazer um esse da boquinha criativo. Do celular, por exemplo, tá super guardado. Pois é, a boquinha. A boquinha foi uma peça que a gente desenvolveu, que ela foi inspirada no sofá do Salvador Dalí, que depois de ter assistido uma peça da Mae West, ficou encantado por ela e fez um sofá enorme com uma boca vermelha. E na minha Semana da Arte, uma das semanas da arte que a gente fez, eu fiz uma boca de murano com uma base em prata e presenteei as pessoas que frequentavam. Lindo, depois a gente pôs para venda, porque foi um sucesso. E o sofá de boca? O sofá de boca do Dali. Nossa, que loucura. Você queria ter um desse, não? Adoraria, né? Já pude ver alguns pelo mundo aí. Não, mas aí a criatividade aguçada, a necessidade de experimentação... Tá dentro do cérebro também, né? E a próxima coleção? Tá inspirada em quê? Conta pra gente. Que é muita cultura essa mulher. A gente tava falando, né, sobre o mercado de luxo. E aí eu fiquei refletindo um tempo atrás do que significa o luxo. O que é o luxo para você?
O que é o luxo para aquela pessoa que vai até mim, pensando na associação de um metal, né, de durabilidade eterna, numa gema de durabilidade eterna, com uma característica tão rica e própria sobre a dureza das gemas, o quão rara ela é, por vir de onde ela vem, de minas tão raras pelo mundo, né? A gente tem a tanzanita, por exemplo, que só tem um lugar no mundo que é a Tanzânia, e são minas de difícil acesso, de pouco oxigênio, que torna ela ainda mais rara, além da beleza dela. Aí, a gente pensando sobre o luxo, a gente pode refletir uma série de coisas sobre o que é o luxo para você. E para mim, o luxo tem a ver com a questão do raro, e nem sempre é o luxo trazido pelo homem. Pode ser um luxo da natureza. Eu recentemente fui visitar um dos sonhos da minha vida, que eram os Lençóis Maranhenses. Tem mais luxo do que aquilo. Aquela imprimiu um desenho que eu não sei se o Oscar Niemeyer não se baseou lá naquele movimento dos lençóis para desenvolver todas as obras dele. O vento faz um desenho, né? Eu vi muito daquilo, o desenho, nossa, sua mente já foi. E aí eu desenhei, rabisquei algumas coisas, fiz alguns esboços que estão em fase aí de confecção, baseado nos movimentos dos lençóis. Vamos ver, né? Maravilhoso. O esboço sempre foi, o esboço um pouquinho mais pro microfone, né, Lu? Não, já tá indo alto. Tá indo bem. Fala. Ela acho que tá todo. Alto, né? Se vocês não ouvirem a Simone, vocês podem brigar com a gente. Mas eu acho que ela é uma potência vocal, né? Ela tá aí. Mas assim, o esboço, a configuração do esboço, você consegue todo o resultado depois na obra final? Então, você daquilo sabe que você o processo criativo ele vem de várias maneiras em relação à joia. Então, eu posso ter uma joia de partida em que eu vou fazer a reforma. O outro ponto de partida pode ser uma gema, uma combinação de gemas. Eu adoro fazer isso. O que seria a gema? A gema é a pedra, em específico. Pedra específica. Que a gente chama de gema no mercado joalheiro. Tá. Então, eu posso ter uma gema em que o ponto de partida seja ela, pela lapidação particular dela, ou a pedra bruta em que eu vou lapidar e transformar num desenho que eu crio na minha mente, ou a partir de uma coisa que eu adoro fazer, que é reproduzir alguns movimentos. Por exemplo, essa coleção que eu fiz uma coleção de movimentos arquitetônicos. Pesquisei e nutri minha mente com movimentos de arquitetos do mundo inteiro. E aí eu desenvolvi uma coleção a partir disso. Esse eu me baseei, na verdade, em cima de uma ideia de umas pontes. Mas eu tive uma peça que eu fiz. Que você fez. Olha esse desenho. Eu fiz uma linha baseada no Philip Stark, que eu amo. Então, o que eu fiz? Eu particularizei alguns movimentos da criação dele em arquitetura e trouxe para a joalheria de uma maneira minimalista. Tem que ser uma artista. Tem que ser uma artista. Não, né? Não é muito, muito bonito. Um traço muito fino também, né? Obrigada. Muito lindo. Eu amei então, o processo de criação ele pode vir de várias outras maneiras. Então, no aglomerado de algumas gemas, ou de um movimento que eu vejo, por exemplo, que eu costumo me reportar a determinados pintores, desenhistas, ou movimento de um balé. Nossa, ainda ontem eu vi um movimento de um tatuador que desenhava em cima de uma moça que fazia o tai chi. Puxa vida, que coisa criativa de você partir não do óbvio, né? De sair do óbvio e pôr a mente aí para funcionar. É muito lindo ver polimento das peças, né? Polimento, eu adoro. Particularmente, eu sou boa em polimento. Quando toda a você minha disse modéstia, que eu também adoro faz fazer. a parte de Orives, eu já fiquei fascinada, porque se deixar, eu fico horas procurando no YouTube ou nas outras redes sociais, né? Para ver, porque assim, é um processo tão diferente, porque parece que faz uma força danada num determinado momento, e depois é necessário uma sutileza. Pois é. Mas também um carinho. Primeiro você bate nela, puxa ela, mas a joga pra cima e pra baixo. Joia rara, e depois a vida vai batendo na gente, vai lapidando a gente vai ficando uma joia rara. Depois vai fazendo um carinho. E depois faz um carinho, né?
Maravilhosa. A joia, na verdade, pela plasticidade que a gente já falou, ela aceita uma série de texturas no acabamento. Isso é tão lindo. Nem sempre a gente recorre ao polimento do brilho. Às vezes a gente lixa e dá para lixar com uma série de materiais, lixas finas, lixas grossas, palhas de aço e outros, né, de martelar. É maravilhoso, é tão E realmente rico é o assim, universo. você tem que fazer esse processo mesmo, da pedra, da gema, de destruir mesmo, para depois ir lapidando. Quando a gente recebe a gema da natureza, muitas já vêm com uma beleza riquíssima e Sim. luxuosa, vinda de Deus, já com determinados formatos. Ah, Aí legal. a gente interfere nesse formato. As turmalinas, por exemplo, elas vêm nos canudos prontos, é assim a formação gemológica. Só que daí a gente interfere e dá as formas que a gente deseja. Você chega a fazer Formação esse polimento nas pedras Eu não também? trabalho Ou você... eu não sou lapidadora. Tá. Então, eu tenho lapidadores a quem eu recorro. Você vai alinhando com geralmente, ele como você quer que chegue. Ou eu compro a gema pronta deles, que a gente já tem determinados formatos padrões, assim. Teve uma vez que foi uma das primeiras coleções, uma dos primeiros desenhos que eu ganhei concurso de designer, eu fiz uma programação de lâminas sobrepostas de gemas. Aí eu tive que recorrer a um lapidador e ele conseguiu fazer exatamente o que eu queria. A gente fazia lâminas de joias com furo central e ia sobrepondo e criando uma peça. Foi um dos primeiros concursos que eu ganhei no país, assim, que teve uma propagação interessante. Eu nem me imaginava como designer, né? Porque eu tinha a habilidade manual. Aí veio a ideia do concurso, falei, vou arriscar. E foi super Foi premiada. bem aceito e fui mas premiada. Foi interessante Que isso. linda, A parabéns. sua trajetória, Simone, quando você aprendeu com seu avô muita coisa, certo? Uma aprendizagem, Ou só na aquele verdade. aprendizado assim, ai, neta, avô, tô vendo ele ali trabalhar, ou um comentário aqui ou Era só de ali. estar frequentando o ambiente, né? Ele nem me imaginava como sucessora dele, né? Ele deixou outros sucessores. Eu é que fui absorvendo aquilo tudo que eu estava vendo. E aí você procurou um Eu, curso, na verdade, não tinha ou imaginado e projetado nada assim. a vida foi te levando A ali? vida foi levando. É interessante a gente desenvolver a sensibilidade para perceber onde que a vida vai levando, né? Então, eu era pedagoga, que muito dei seguimento à formação da minha mãe como pesquisadora e trabalhei anos com educação, com criança, que eu gosto demais, mas teve um determinado momento que essa questão também das habilidades manuais me chamou para a questão da ourivesaria. E fui buscar fazer ourivesaria, montei uma oficina, contratei uma pessoa para me ensinar. E depois a questão do designer chegou, né? Com esse convite, por exemplo, eu nem sabia desenvolver o desenho técnico. Eu não tinha, eu criava, imaginava, inventava e não tinha essa noção do desenho técnico. Fui aprender. Fiz um curso exatamente para aprender. E aí a vida foi me convidando e me trazendo, né? Tive várias confirmações em que eu fui sentindo a segurança disso. Acho que talvez como E aí vocês, a combinação do dom, né, com tudo, esse conhecimento. Inclusive a filha dela, a Vicky, tem uma Ia linha falar também, a disso. Maybe, que é uma linha que é um pouco mais acessível, digamos assim, em termos de joias, né? A coisa mais linda, ela também tem uma coisa criativa, a Vicky, né? Eu até comentei com o nosso produtor ali, que os vídeos que a Vicky Certo. faz para postar sobre qualquer coisa já É de são uma super relevância. criatividade. Que Já eu falo, é. cara, essa menina já tem a criatividade na veia. Olha, E aí, eu- para as peças dela, que também tem ali joias e tal, mas, nossa, sensacional. Eu a me Vicky. sinto privilegiada. Já é uma continuação, ó, Pois do é, vô não pra é? mãe, pra Vicky. Parabéns, Vicky, você arrasa. Parabéns, Vicky. Parabéns, Olha, Vicky, tem a fãs Maybe, aqui, ó. tem Tem Maybe. A Vicky é uma... Olha, eu sou muito privilegiada pelas pessoas que me cercam. Primeiro, essa família de base, que foi realmente uma grande orientação na minha vida. Mas a filha, desse jeito criativo, Criativa. além de Ela é tudo, criativa. dotada de um bom humor, mas ela fez uma escola de fotografia no Canadá. E ela tem descobri uma- seu Mas segredo, então a Vicky. veia artística, Ela tem uma ela veia permanece. sensível.
E o jeito que ela conduz, bom, ela é chamada por muita gente para fazer os vídeos, só que ela trabalha lá com a gente e fica com esse trabalho, ela fez né? no brechó esses dias que eu falei, gente, Fez por simples umas do brechó, eu amigas, já falei, foi cara, incrível, ela foi né? a melhor influencer do brechó, assim, É. perfeito. Em termos de produzir um conteúdo É ali um que jeito de trazer ela é informação. criativa demais. Com uma Mas linguagem. talvez E as joias, pela ela se inspira convivência com como? você, Simone, já vai criando essa o contar uma Imagina. Mas eu história, posso o ser aprendizado de contar uma história. Eu vou te ser honesta, a gente com filho tem que aprender a reconhecer o movimento de cada um, né? Por ele mesmo. E a Vitória nasceu com um olhar tridimensional. Eu nunca vou me esquecer, eu fui aprender a técnica do desenho. Quando ela era pequena, que até cursou determinadas escolas de desenho, porque a gente via a natureza dela, ela já tinha o olhar de perspectiva pronto. Eu trabalhei esse olhar. E aí cresceu Isso é com tão Simone Scorsi, curioso. que é uma Eu coisa. desejo estar mas- aproveitando aí, Mas canalizando. sentar, né? minha mãe é artista plástica, Juro, só olha que que é óleo riqueza. sobre tela. De sentar ao lado, a gente vai criando. A gente não vai ser igual aos nossos pais, mas Claro. eles nos influenciam no olhar. Não é? É. A ter o cuidado, a paciência. Imagina a sua paciência para criar um anel, uma estrutura de anel, sentar ali do lado dos nossos pais, vendo eles trabalhar com as mãos, pensando, analisando, tendo a paciência para o tempo daquele metal, no seu caso, processo daquele todo, processo, dá uma perspectiva que a gente carrega a vida inteira com a gente. Olha que isso carrega quem tem atenção no olhar como você. É. Isso é um olhar sensível, né? Nem todo mundo acho que dá esse grau de importância que você está dando. Que bacana ver isso. É porque eu assim, tô eu amando acho esse tão podcast, bonito ver. só cultura, Eu não sei se é viu? por conta dessa Né? É uma história de ver um artista plástico trabalhando, porque horas numa única folha. E aí você fica meio que aficionado em ver a mão trabalhando. É lindo isso, Você né? dá um valor para o movimento da mão. Quem é sensível. Talvez. Eu acho que de repente Eu amo a a arte gente podia também. trazer a Nossa, Vicky eu aqui para acho- ela contar como é ver você trabalhando. Vicky. Tão interessante, tem um bom humor, né, Serginho? Ai, ela É ensina uma a gente graça. sobre também a edição de vídeo, o olhar dela É, e tal, que então. super vai agregar pra Então. gente também. Mas você sabe que você falou uma coisa interessante? No começo do meu processo criativo, eu cronometrava quanto tempo eu ficava em cima de um desenvolvimento de uma ideia até a finalização da peça. Eram mais de 60 horas. Assim, eu cronometrava tudo. Desde quando Todo eu estava tendo a ideia, eu começava a rabiscar Desde a o ideia. processo criativo até a tudo. produção final. No começo eu fazia isso, me dedicava a prestar atenção de quanto tempo aquilo me consumia. O tempo é tão valioso, né? A gente, na verdade, mostra os nossos valores por vários motivos, mas um deles é o quanto a gente dedica o nosso tempo a determinados temas. Você está dedicando o seu tempo a quais temas na sua vida? Eu dedico para os esportes, para uma boa alimentação, certamente para minha família, para esse trabalho que eu amo e sou agradecida por ter a oportunidade e o privilégio de trabalhar com o que eu amo. E a gente faz as E reflexões ao final da sobre produção, valor é. e tempo. E ao final da produção tio, deu certo. Você olha e fala, putz, trabalho pronto, né? É uma sensação de prazer, de falar, cheguei na beleza máxima do que eu poderia, inspirada, e cada hora vale a pena. É igual o nosso trabalho aqui que tá indo, né, Lu? Com É, certeza. tá. Todo Não tem podcast a uma... gente tá lapidando e melhorando. melhorando, trabalhando, E aí- analisando erros e acertos e tentando melhorar. Hoje a gente mudou a configuração, talvez quem assistiu o primeiro ao último viu que eu decidi, a gente conversando aqui, Mudar. host e co-host tem que estar lado a lado, né? A gente mudou a posição pra gente É. fortalecer. Ai, Coisa Simone, pensei mais com tanto cuidado e interessante. carinho pra você estar aqui com a gente Que hoje. alegria, e eu me sinto super Lindíssimo. felicitada por isso. Muito. Mas tem coisa mais interessante do que a gente poder rever e reorganizar a própria história, e principalmente no trabalho, né? Olha que lindo isso. vai lapidando. Nada precisa São ser horas de engessado voos, assim, né? Ninguém chega em nenhum lugar se depois É de isso. não horas de voo. São horas e horas e Ai, horas, que né? bacana. Luísa tem horas e horas também de edição, jornalista e tudo mais. Ah, Então, sempre a gente- mudando.
Vamos mudar também, que eu sei que a Tati tá doida pra conversar com você a respeito. A Tati, gente, é a pessoa que mais ama treino. Não, eu não sou a que mais amo, eu sou inspirada pelos pacientes, pelo doutor, que, né, trabalhei Mas a Tati adora conversar a respeito de treino. Eu acho que é sempre bom a gente aprender sobre alimentação. Foi uma das primeiras coisas que ela falou a respeito de você, Simone. É bom. Que você encaixou... traz uma vivência tão boa e tão positiva de vida de academia, de atividade física, do bem alimentar. E ela ficava assim pra mim, eu preciso pegar todos os segredos dessa mulher. A gente precisa. Compartilhar. Conhecimento tem que ser compartilhado. A gente precisa. Muito. Então, se a Tati precisa, eu também tô precisando. Conta com todos os segredos, assim, Olha, como se manter ativa além no da esporte. Constância, né, clara, da necessidade do seu prazer e canalizar toda essa energia para o esporte, mas a gente tem aí já uma regrinha na alimentação. Hoje você já não precisa mais pensar em, preciso uma nova estratégia. Você já de anos, né, treinando, já sabe o que você põe no prato ou não. Como que é? Então, olha, primeiro que assim, eu tenho uma facilidade gigantesca na vida porque eu gosto. Eu vou atrás do esporte, do treino, até infernizo a vida dos meus filhos, porque eu amo. Eu gosto, aquilo me dá Ela rema, ela treina musculação. Vamos lá. Rema na academia, ela pega o rio e vai. No Rio, aqui em Campinas. Isso é uma coragem. Em Medo de cobra, jacaré. Tenho medo de cobra, jacaré. Mas, filha, tenho medo até de mosca. A gente... e como que você desde quando o medo impediu a gente de fazer alguma coisa? O medo é pertinente aos corajosos. O corajoso é aquele que enfrenta o medo. Quem é que caminha sem medo? Eu tenho uma única amiga corajosa. Que fala, eu não tenho muitos medos. Eu tenho vários, mas eu enfrento todos eles. Quando eu vejo ela no Rio, eu penso, meu Deus, dá um quem temporal, me vê, essa mulher não tá entende, sozinha remando. Tem algumas amigas que me mandam recadinho durante então o remo. Então vamos fazer a lista assim, ó, da pessoa feliz. Rema, check, pedala, dança muito! Serginho já gosta muito disso. O Serginho é aficionado, corre no Instagram dele pra ver os vídeos. Nível hard. Já fiz algumas coisas, por exemplo, eu nunca competi, mas eu fazia... Treinei por 18 anos com um cara maravilhoso, Clóvis Cavallo, campeão mundial de braço de ferro. Eu adorava isso. Nossa, a Paola que veio no podcast passado, ela veio campeã de braço de ferro. Juro, eu adoro. A gente só tá trazendo mulheres realmente fortes aqui, que é pra vocês absorverem tudo muito isso. Legal. Pois e hoje tá treinando com o Tomás, né, Castilho? Eu treino com o Tomás Castilho. Também um grande nome na musculação. Parabéns, o Tomás, pelo trabalho. Só esculturais aí com você. E sabe o que é incrível nele? A gente, né, tá ali junto o tempo inteiro, nele e na equipe toda. Eles corrigem com rigor e ele tá concentrado comigo o tempo inteiro. Ele não tá ali ao lado contando e olhando para o lado. Ele tá, ontem até fiz uma postagem sobre isso. Ele tá concentrado e me corrigindo. A gente busca consciência, né? Mas em treino de força, quando realmente você vai à exaustão, à falha... A execução é fundamental. A execução perfeita é fundamental. Para não lesionar e tal. Lembrando... E a qualidade de vida, né? Tem grandes nomes acompanhando essa atleta. Tenho grandes nomes. Além do Dr. Roberto Franco do Amaral, além que do doutor também toda que dá base, orientação de alimentação. Então, por exemplo, a gente falou de alimentação. Eu sou naturalista há muito tempo. Meus pais, que é essa base maravilhosa de vida, trouxeram a macrobiótica para a minha vida. Por um tempo, a gente participou até de seminários macrobióticos, que é uma alimentação baseada em muitos preceitos orientais, mas que inclui a verificação das energias de yin e yang, e o tempo inteiro você tem que estar sabendo até como executar o corte e tudo. Então, fiz essa alimentação há muito tempo e a gente se aprofundou para conseguir fazê-la com propriedade. Não bastando tudo isso, olha o nível do conhecimento, do corte da alimentação. Você tá vendo? Eu sou mirim. O corte diagonal de tubérculos preserva a energia do alimento. Então, imagina onde que eles chegam, né? Aí a gente também depois passou por uma temporada vegetariana. Hoje não, eu como carne, mas segundo o meu médico a gente tem que sair, o Roberto, da alimentação infantilizada. Então eu faço uma alimentação funcional, aquilo que me ajuda na funcionalidade do meu organismo. E por conta do treino que exige, eu realmente... a pessoa fala, nossa, mas o que você faz? Eu faço
o que é de rigor. Faço treino, mas eu faço uma alimentação são poucas as vezes que eu dou uma escorregada, que doce é o meu fraco, mas são poucas tá as tudo vezes. bem, né? Mas né, a gente tem que ser... Mas a vida é feita de equilíbrio. Não é sempre... Mas o resultado da excelência, ele vem na regra certinho. Ele vem na regra. Agora, tem um aporte ali de 3 em 3 horas de uma quantidade de proteína, carbo, gordura, como é que você Então, divide? eu tenho todo um roteiro. Mas é de 3 em 3 ou não? Vai de acordo com a rotina? Eu vou de 3 em 3. Ah, ela vai de 3 em 3. Eu vou com a quantidade de alimentação. Então, por exemplo, eu tenho algumas intolerâncias alimentares. E o meu médico, não tem como não me reportar ele o tempo inteiro, mas ele fala, a retirada do alimento é a melhor sinalização daquilo que te faz bem ou não. Então, tirando, eu não como glúten, eu não como nada de proteína de leite, são raras as vezes. E ovo, agora a gente descobriu que também me traz uma intolerância. Eu adoro ovo, tão prático e tão delicioso. Eu adorava, mas acho ovo que é exagerei. bom, ovo é rico, então, nós né? Meu café da manhã é frango. Eu acredito. É frango, não tem? Nossa, vai sair tanto do usual, né? Shape de atleta. E ainda coloca no Instagram, na bio, que é esportista, mas não é atleta, né? Porque atleta é outra performance, minha gente. Ela é atleta, sim, vê que ela tá sendo humilde. Mas é que aqui tem a ver seu trabalho, joia, com esporte, com o mercado financeiro. Gente, tá tudo conectado, né? Tudo conectado. O mundo, assim, ó, as pessoas estão conectadas, os assuntos estão conectados. O da Paola super conectou com o que ela tava falando, que não é pra ir com a manada, tal. Você escolhe a joia por uma questão. É que a Paola, a nossa última convidada, ela falou, ela é estrategista de imagem e estilo. Então a gente falou muito desses aspectos de se entender, se conhecer, se reconhecer, no seu estilo de roupa, no seu estilo de vida, porque tudo, olha, você treina muito porque você gosta, você tem uma afinidade com o esporte desde sempre, e isso vira tanto a sua identidade que são as pessoas com as quais você está se relacionando, é o assunto que você está trazendo nas mesas. Inclusive já fica a sugestão, uma coleção voltada para o tema do esporte. Não é interessante uma coleção, né? Com pecinhas ali que remetem o remo, a musculação, o braço. O remo tem a ideia da gente deslizar sobre as águas, né? E eu sempre quis ter o exercício sobre isso, então fazia o stand-up paddle, faço esse barco que é o catraia. E recentemente eu adquiri um símbolo para enfeitar o meu espaço, que é uma prancha de surf. Minha filha surfa, eu não surfo, mas minha filha surfa. Então a gente tá com uma prancha nova lá e vai customizar para ser um adorno no espaço que remeta à nossa história, né? Sim, perfeito. Nossa, não, tá vendo? Mas legal. O mundo vai se conectando de uma forma que vai trazendo histórias assim que levam a gente a refletir no nosso estilo de vida. Né? Você tá refletindo, né? O nosso terceiro podcast que você tá refletindo. Contribuição já para isso, muita. Nesse sentido, que agregue. Porque o esporte, ele te traz uma sensação de liberdade. O pedalar, por exemplo. O pedalar parece que ele faz assim, ó. Pega o problema. Inclusive, já pedalamos juntos. Já pedalamos. Já fizemos na pandemia. Já eu patinava na adolescência. É tão lindo, né? Nossa, andei muito. O esporte parece que tá assim, ó. Você tá num dia super atribulado, agenda com alguns problemas, outras soluções. Você pega tudo aquilo. Ele alivia. Ele não elimina, mas parece que ele cria um caminho tão mais simples. E o fato de você vencer aquele treino bem feito, mentalidade fica forte. Parece falar assim, hoje eu tô muito mais forte. Eu gosto da sensação do dever cumprido. Isso me alivia. Puxa, muito eu fiz, eu investi em mim. Né? Porque se a gente não tá com a gente, quem é que faz? E aí vem o resultado do corpo que a gente gosta também, né? Ajuda, né? Ajuda, mas né? A primeira busca não é essa, mas eu vou confessar que desde muito cedo eu adorava ver desenhos de corpos, né? O desenhar o corpo através do treino de força, do levantamento de peso, eu acho maravilhoso. Não que eu acho do desenho muscular ou do desenho do desenho muscular, no papel mesmo, desenho corpo muscular. Feminino também. Nem é tão bonito esteticamente quanto é admirável em termos de dedicação.
mas eu acho que a dedicação de um fisiculturista, gente do céu, o rigor na alimentação, o rigor no treino, você se abster de determinados hábitos alimentares e outros sociais, faz daquela pessoa uma força importante. Uma mentalidade fortíssima. Mentalidade São forte. escolhas, né? As escolhas que precisam ser feitas, né? Em todos aqueles momentos. Tá tudo até alinhado nos seus projetos, né, Simone? Porque você precisa fazer escolhas do material que você vai usar. Imagina, ela acorda já pensando, já organiza a vida dela, organiza o treino, organiza se vai remar, pedalar, correr, se ela vai entrar lá no projeto e as relações públicas. Simone tem uma habilidade na comunicação para conectar com mulher, para trazer esse público. Gosto também da comunicação. Estamos todas aqui para isso. Comunicativa. Mas assim, isso é uma coisa que você também teve que trabalhar, né? Porque para você ter o seu público, né, que gosta de joias, enfim, você teve que ter essa habilidade também de se comunicar com o seu público, né? Na verdade, isso também é uma outra facilidade que a vida me trouxe. Eu sempre fui de me conectar com pessoas. Eu gosto de gente indiscriminadamente. Eu acho que isso é muito claro na minha vivência. Eu gosto de estar em comunicação e querer saber do outro e aproveitar a experiência do outro, olhar para o outro, né? Considerar o outro como interlocutor a ser olhado. Então, isso me facilitou. Isso sempre. Também te fez conectar e acolher também algumas mulheres que ali em momentos também acaba, né, melhorando a autoestima da mulher também, de estar ali no seu meio. A gente tá numa relação íntima, seus eventos também são muito gostosos também. Pois é. Tem evento previsto aí, não tem? Aí eu tenho um evento, gente, que eu fui escolhida e tô assim muito honrada por uma marca internacional para fazer um evento importante que logo eu vou poder divulgar. Por enquanto a gente tá numa afinação de detalhes, mas eu tô muito feliz. Vai ser em Campinas ou vai ser em outro ponto? Eu vou trazer para Campinas exclusivamente para o meu público uma marca e assim de um jeito muito especial. Eu tô super feliz. E acho que tem muito dessa questão da minha comunicação, né, que realmente ajuda, mas também o resultado de todo o trabalho. Essa sua comunicação reflete como você agrega os clientes também que usam as suas joias, as suas coleções no seu dia a dia. Todo mundo com boquinha vermelha um tempo atrás. Todo mundo com boquinha vermelha. Onde você olhava tinha uma boquinha vermelha, que é a última coleção. Na construção do seu branding, né? Porque assim, a gente está falando tanto do seu trabalho como Orives, como esportista, e aí o relacionamento também, ele é o seu branding, ele é a sua marca, né? Ele é, mas ele vem de uma maneira natural. Eu não faço nada diferente do natural por isso. E graças a Deus é um resultado importante, né? No último evento que eu fiz, por exemplo, da Semana da Arte, lá no meu ateliê, a gente reuniu pessoas muito diferentes. E isso é muito satisfatório para mim. Eu desejo ter olhares diferentes no meu ambiente, não só um determinado núcleo, uma camada social. E isso me traz uma satisfação imensa e verdadeira. Eu acho que por ser verdade tem um reflexo tão importante e positivo associado, né? Se você tivesse que ensinar algum vendedor a arte do relacionar-se, qual seria o primeiro chamado que você daria para essas pessoas? Olha, porque hoje fala-se muito de vendas, muito do relacionamento dentro de rede social. Eu acho que foi com a Nívia Rando que a gente conversou. Querida. Conhece? Nívia maravilhosa. Articuladíssima. Sim. Quando a Nívia esteve aqui conosco no podcast, a Nívia, 300 mil profissões também. Mas uma coisa que a gente comentou muito é que ninguém ensina, não existe faculdade, não existe uma formação específica que te ensine a captar cliente. Pois é, eu acho que a primeira... Assim, relacionar e se conectar de uma forma assim, que nem a Nívia, um evento que a gente fez com ela, do nada ela estava dentro do camarote da Adriane Galisteu. Eu falei, Nívia, como é que você está fazendo? O que você está fazendo aí dentro? Não, ela já foi indo. Então tem gente que tem essa habilidade mesmo, né? A pessoa conversa com todos os públicos em várias linguagens. E aí, enfim, é importante isso. Deixa essa dica pra gente. Trabalhar com verdade, eu acho que é
a coisa mais importante, principalmente no atendimento ao público, se interessar de fato pelo outro. Eu não tenho outro caminho, a não ser realmente nutrir o interesse verdadeiro pelo outro que está na minha frente. Imagina uma pessoa que está indo até o meu ateliê fazer uma escolha de algo com durabilidade para o resto da vida e que vai passar de geração para geração. Eu tenho muito que me apropriar da história daquela pessoa, escutá-la e tentar orientar da melhor maneira possível, com a sua própria história, o caminho da escolha, né? A melhor empático, forma né? de captar, então, de entrar dentro de uma história é envolver-se com ela, então, envolver-se com verdade, né? Se eu ficar muito apenas na técnica, sem ter genuinamente o interesse pelo outro, a coisa se perde ao longo do tempo, ninguém sustenta. Máscaras, né? Ninguém sustenta. Sim. Então, Não. se eu de fato estou interessada no outro, isso é tão natural, né? O meu ateliê costuma fazer escolas, é verdade, mas só perduram aqueles que trabalham com verdade, né? Coisa linda. É só conhecimento e aprendizado aqui. Amiga, a Tati fica tão feliz, depois de gente. 10 podcasts, não sei, assim, meu nível tá subindo de conhecimento absurdo. Olha aqui. a beleza Mas da é justamente riqueza desse olhar. Mas é justamente isso que a gente quer trazer para nossa sala de reuniões, porque toda conversa, todo bate-papo, toda conexão nova que você faz, desenvolve projetos, starta um gatilho, faz quem tá em casa, abrir a mente e falar, nossa, olha o que a Simone falou, olha o que a Tati relacionou, isso dá um negócio, isso dá um investimento. E o repertório do vocabulário gemalógico, tanta coisa que eu já aprendi com essa mulher. Ela fala palavras que eu falo, nossa, essa eu preciso absorver. Essa aqui é nova para mim. Do ramo de cada um, né? Cada ramo traz ali um vocabulário. Tá longe do microfone? Traz um repertório. O Serginho, eu falo para ele que novas. eu ainda vou dar o microfone pro Serginho, que o Serginho ele se envolve na mesa, assim, ó. O olhar do Serginho, né? Tem que estar participando com a gente. Através das lentes e anterior à lente, né? Sim, é muito legal. Sempre com a gente, Serginho, é bom, por favor, assim, conhecer pessoas de diferentes profissões, que cada um traz um olhar, né? A gente trabalha muito na sala com mercado financeiro, com estruturação de informação, comunicação. Por isso que a gente quer trazer cada vez mais pessoas que vão agregar um assunto diferente, porque está tudo correlacionado com o mercado financeiro. E se a gente puder agregar alguma coisa na vida de quem está ouvindo, está assistindo, puxa vida, é se eternizar além do ouro, é se eternizar além da gente. Porque, olha, você falou, se a gente ajudar uma pessoa, a gente já é tão grandioso puxa já. Mas o que a Simone tem a ver com o seu mercado financeiro, por exemplo? Tudo, porque se o ouro perdura, o ouro também está ali, né? Ele também tem as suas oscilações, ele também é um bem que vai passar de geração em geração. O ouro é uma moeda, né? Lá no meu ateliê, até a gente fez uma publicação recente de que o ouro é uma moeda. Eu aceito o ouro constantemente como forma de pagamento. Eu aceito o ouro, derreto o ouro, purifico o ouro, como muitas fábricas aí pelo país fazem, e ele se torna uma moeda oficial. Ele tem a cotação dele, variante, mas ele é uma moeda oficial. Sensacional. A cotação dele acaba influenciando em alguma coisa no seu dia a dia de trabalho? Olha, eu tenho o luxo da vida de trabalhar com coleção. Eu não trabalho com peso, né? Eu não trabalho com mercadoria por peso. E isso me dá Você acaba trabalhando mais com o valor agregado da coleção valor do que cotado, fechado. O valor da peça em si pelo peso é um privilégio poder fazer isso, né? Porque daí eu não disputo preço de peso em mercado. Eu disputo a valia da mercadoria pela coleção e por aquilo que ela corresponde para cada um que vai buscar. Mas ele realmente oscila, né? Ele acaba interferindo porque a base da minha mercadoria é o ouro, é a gema, e se o valor oscila demais, ele corresponde Você acaba no final, ficando também de olho nessas variações mercadológicas, ou acaba deixando mais para o departamento de compras? Não, assim? eu, na verdade, eu posso dizer que isso não me influencia diretamente, mas influencia o valor final, né? Porque eu faço uma coleção com a base em metal, em ouro. E se o ouro está muito alto, com certeza o final
do produto vai ter um preço relevante. Mas eu não me baseio nisso para fazer. Porém, ele interfere. Mas o ouro está lá o tempo inteiro para ser recebido, desde que a origem seja uma procedência de respeito, né? A gente só aceita de pessoas exatamente conhecidas e com uma história de fato de respeito. Não é um público aberto qualquer, a gente não vai fazer o aceite de uma mercadoria dessa, porque depois eu vou derreter. E eu vou derreter e vou purificar. Mas ele é uma moeda para o nosso mercado. Sensacional, que já agrega Resumindo, aqui é no um nosso investimento, né? Uma Com coleção. certeza, é um investimento. É um investimento não só pela sua marca, que é forte hoje Pela aqui na durabilidade. cidade, pela durabilidade. Mas o valor agregado também. Valor agregado do minério. Exatamente. Aprendemos mais essa, né? Simone, o que seria o purificar? O purificar é quando você derrete o metal e coloca o metal em base de determinados produtos químicos que tiram aquilo que a gente chamou de liga. O ouro natural, ele vem 99,9% de pureza, portanto 24 quilates. Para transformá-lo em joia, eu não consigo usar esse ouro puro, porque ele é extremamente mole e maleável. Então, eu não conseguiria fazê-lo com inclusão de pedras, inclusão de gemas. E nem ele consegue ficar com uma forma final mantida, porque ele é mole, ele vai batendo, ele vai sofrendo intempéries e variações. Para transformá-lo de joias, aqui no Brasil a gente faz um ouro comercial 18 quilates. Na América, acho que eles fazem de 14 quilates, mas aqui no Brasil são 18. Para transformar o ouro puro em 18 quilates, eu coloco 25% de liga. Porém, quando eu queimo o ouro para purificar, essa evaporação que sofre na queima também deixa ele menos potente. Aí eu coloco vários ácidos para tirar as ligas anteriores que corroem o cobre e a prata, geralmente, que é o que a gente utiliza, e aí ele fica puro exatamente, volta. Olha que linda plasticidade, olha que lindo o conteúdo alquímico dessa história, né? E aí ele volta a ser originalmente puro, 24 quilates, e depois então eu volto a fazer ligas e volto a transformá-lo para poder fundir, para poder incluir gemas e tudo. Como que você consegue aferir o quilate do ouro de uma joia, por exemplo, na hora de uma compra? Claro que se for um Simone Scorza, a gente fecha o olho e vai. Mas e se é um produto todas de são um outro? criteriosamente avaliadas. A gente geralmente só compra de fabricantes, por exemplo, porque além de fazer uma coleção, eu também sou uma curadora da arte joalheira. Então, eu tenho outros artistas que eu também trago para o meu espaço. Certo. E apenas e tão somente com quem trabalha com ouro 18 quilates. E aí, a gente tem ácidos para comprovar. Você faz uma lima pequena, expõe a peça, o ouro, o metal da peça, e coloca um ácido, e aí você consegue verificar pelo tingimento que o ácido propõe a peça ou não. Mas, normalmente, a gente já faz a compra de correntaria, por exemplo, só de fábrica que trabalha com ouro 18 quilates. Então, tem esse processo. Tem Eu posso comprar e, tipo, preciso de um ourives para avaliar se é realmente aquele quilate que eu paguei. Dentro do meu Porque trabalho, normalmente vem um certificado, joia valiosa, assim, com um produto mais fino, ele vem com um certificado, a né, gente de tem lá, autenticidade. garantia eterna. E eu assino a garantia eterna, né, certificando de que aquilo é ouro 18 quilates. Toda vez que eu compro, a fábrica que eu compro, por exemplo, correntaria, que é a base de muita joia, é só fábrica que trabalha. Até a gente tem um símbolo no Brasil que chama símbolo Ama Gold, que é só fábrica que trabalha com o ouro 18 quilates, já com a liga feita. Mas sempre tem esse critério, essa análise. Ai, que legal. Sensacional. Isso é diferente Uma para aula. mim. Isso é novidade. Uma aula. São Não critérios, sabia, não né? sabia. Eu Muito acho bom, que hein? Muito sugamos bom. tudo. Acho que não. Quer bater mais papo? A gente quer falar mais do quê? Conta pra nós. Vamos falar um pouquinho então dessa vida de mãe. Quantos filhos? A Pois gente é. não entrou na sua vida pessoal, sou curiosa. São dois. São um em Portugal. 2 filhos. Inteligentíssimo. É que a gente falou da Vicky, né? Não falou do Tem seu o menino. Gabriel, 21 anos, mora em Portugal. Foi cursar a faculdade de Direito na faculdade mais antiga do mundo, que é a Inteligência faculdade da de família. Coimbra. Olha isso. É um menino dedicado e corajoso. E pra como ele tá indo, enfrentar. né? Tá indo bem, tá lá formando a carreira, né?
fazendo os passos. Sucesso absoluto. E tem que ter né? coragem, né? Para atravessar o oceano sem ter uma família de respaldo e se expor para Qualquer conhecer mudança, o mundo todo. você pode mudar até de casa. É difícil ficar sem estrutura de pai e Não mãe. é? Porque a gente tem um hábito ali, né? De estar junto. Ai, sei lá, tropeçou, mãe, me ajuda. Ainda mais quando ele foi em época de pandemia, né? Assim que ele passou, o planeta fechou. Então, olha, um menino, no mínimo, corajoso, No a gente mínimo pode corajoso falar. e muito estudioso, Mas nossa. muito dedicado. E ele já é totalmente diferente da Vicky, né? A Vicky já é comercial, já é... Interessante, né? A gente conseguir analisar o potencial de cada um, potencial nato. Gabriel nasceu baterista. Vitória nasceu com esse olhar tridimensional. E o Gabriel nasceu batucando. Eu não vou batucar aqui, mas ele nasceu em todo quanto era lugar. Ele promovia um som. Ele me chamava para cantar quando muito bebê, emitindo sons. E é muito E curioso lá em Portugal, isso. ele busca música, porque E lá deve ter aí- cada coisa linda pra ele assistir. É engraçado, né? Porque quando a gente tem a Concerto. potencialidade natural, uma hora, mesmo que você dê pausa, uma hora você retoma. Eu tô vendo quando que ele vai retomar esse movimento musical na vida dele, porque ele também tem o temperamento aí para essas questões dos estudos dessa área de humanas, de direito, então ele está canalizando por lá e o estudo é muito intenso, né? Muitas horas de estudo. Então, acho que a música está um pouco no stand-by, mas uma hora eu tenho certeza que ele vai retomar. Vai. As Vamos fases ver. da vida, A né? Não é? Vicky te ajuda lá na parte de o A quê? Vicky Administrativo, tá criação. comigo, tá na parte de vendas e criação desse conteúdo digital. E eu conto com uma equipe também que eu não tenho como deixar de falar, pessoas incríveis que se mantêm ao meu lado, gente que me ajuda a colocar o sonho em prática. Sensacional. Sempre ativa, Saber, né? mas saber escolher equipe também é uma resolução muito, muito difícil. Muito difícil, às vezes. É a difícil gente você leva- colocar o seu business, a sua paixão, o seu sonho Pra alguém vender. na mão de outras pessoas também. Eu tenho principalmente- conversado muito a respeito disso, que eu tenho um pouco de dificuldade do compartilhar também, em mentoria. Porque, assim, selecionar pessoas... Eu tenho sorte, né, Serginho? O Serginho tá aqui comigo, o Serginho é muito parceiro. Algumas pessoas que acabam cruzando com a gente no nosso dia a dia nessa formação de equipe, parece que são sorte, mas confiar uma outra pessoa o seu sonho, como que você faz essa seleção? Você conta com esse apoio? é um assunto delicado nesse momento, né? Porque algumas pessoas, para o ramo das joias, imagina o que atrai para o ramo do luxo, né? Que tipo de pessoas que se aproximam de você, nem sempre com olhares tão bem intencionados, né? Então isso é uma coisa muito delicada, mas só se mantém e só fica quem tem critério E quem interno age com a verdade. e quem é de verdade, né? É. Você tem um cuidado, então, na hora A gente que tem você cuidado, mas existem muitas pessoas aí com outras E intenções. tem que ter uma comunicação carinhosa também, né? No seu ramo, assim, né? Tem que ser uma comunicação sutil, ao mesmo tempo assertiva, um olhar... que é aquela coisa, colocar o seu sonho Pois é. os seus clientes de frente com outras pessoas que você precisa confiar, né? A gente vive aquilo, né? Não tem como trabalhar A com gente isso sem vive, estar de dorme, perto. respira em cima do nosso... Porque não é só a parte financeira que conta muitas vezes, né? Mas conta muito a respeito de um sonho. Que é ver um nome crescendo, uma marca sendo desenvolvida. É bem... são passos, né? Muito diferentes. Que estão todos alinhados Mas também, mas que a são pessoa- bem diferentes. A pessoa tem uma professora, né? Pode aproveitar. Ali, quem tiver souber a sorte e aproveitar- tiver todos esses critérios com a sua base de ensinamento ali como professora Por isso em que eu todo o falo seu que o ramo. espaço ali a gente acaba sendo meio escola para muita gente É, que uma se escola. aventura, né? Mas fica quem... Acredito, Não, deve sério. ter uma necessidade de ter uma postura, um alinhamento para conversar, né? É porque você tá vendendo é a arte. E a gente trabalha com joia, né? Como a gente já falou, de caráter eterno. Não é uma bijuteria que Então. você nem tem uma relação de apreço para cuidar, né? Maravilhosa. Bem interessante. Eu amei aprender com ela. Eu também, eu te agradeço amei, tanto por estar aqui, amei. por ter vindo aqui Uma alegria para nossa sala, fazer essa reunião Ela com chega a a gente. energia, não tem como. Ah, Uma Acho que é a alegria mesma coisa, pra alegria. mim poder compartilhar, né, esse meu universo com toda
potencialidade de conseguir chegar no coração de cada um e poder trazer um mínimo de reflexão para que a vida seja atingida de uma maneira positiva, é um imenso prazer. Muito obrigada por compartilhar, trazer Obrigada, essa energia de atleta, de ourives, de artista. Tá toda aí na sua alma. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade, Serginho. Agradeço vocês que estão assistindo. Por favor, inscrevam-se. Vamos fazer o nosso projeto vingar, que esse é o nosso sonho. Inscreva-se no canal, por favor. Já vingou. Muito obrigada. Já vingou. Eu gosto dessa palavra positiva. Já deu certo. Já está. Certo. São vários. Obrigada, meu Cabelo amor, de você novo. ter vindo. É verdade. Hoje é de cabelo novo. Já mudou, passou o retrógrado, a gente já tá em outra energia. Aliás, pra agendar com a Simone, a hora que a gente teve que remanejar a data, ela falou, olha, eu acho que fica interessante essa data, porque aí passou o Mercúrio retrógrado. É verdade! E de o duro que passou mesmo, acabou Eu tenho uma antes de ontem. astróloga que me orienta. Isso tem sido fala isso pra nós. sensacional na minha vida, gente. Na verdade, a astrologia, ela entrou na minha vida por vários momentos de uma maneira decisiva. Muito pelo autoconhecimento, que me ajuda incrivelmente. Eu dou muito valor nisso, mas também para definição e orientação de caminhos. E essa questão não da foi? escolha Você agendou uma a data, delas. olha, essa data realmente passa o Mercúrio retrógrado. Agora sim, né, já é uma fonte de conhecimento essa mulher, quando se fala astrologia e tal. Eu tenho percebido muito que nessa minha nova fase de vida, eu tenho observado as relações e pensado assim, nossa, signo tem a ver com personalidade, Olha o com dia a escorpião da dia. Tati. E meu escorpião falando muito alta, minha pessoa emocionada, intensa e tal. Faz sentido isso pra você no que você aprendeu na astrologia? Ou não é muito essa linha? Olha, Relacionamento, sei lá, um namorado, você já sabe que algum signo... O que eu aprendi na astrologia, na verdade, foi a questão do autoconhecimento. Eu não tenho grandes propriedades para falar do assunto. Porém, a influência positiva na minha vida é imensa. Mas uma astrologia não como um zodíaco que confere uma definição apenas sobre o signo solar. Signo solar, né? Eu considero muito a questão do mapa. E várias vezes, principalmente, por exemplo, para funcionário, eu faço mapa. Eu tenho um aplicativo e eu vou lá para conhecer uma pessoa, faz esse mapa. Eu pergunto a sua hora de nascimento. Faz meu mapa. E é verdade. E juro, isso é verdade. Faz amigos próximos, relacionamento Preciso acertar um pouquinho mais isso, que eu não quero sofrer mais tanto. Porque tem todo o desdobramento, né? Do quão interfere na sua vida o seu ascendente, a sua lua, Vênus, onde está. E a relação com isso na questão da sinergia... É brilhante. Agora eu vou ter o meu mapa. Dessa vez a gente vai melhorar nas escolhas de tudo. A próxima a gente traz vamos trazer uma astróloga e fazer uma sessão com Tati aqui nessa sala de reuniões. Uma ótima. A astróloga está super sou convidada. angelicalmente ariana. Angelicalmente. Sou casada com ariano. Sou geminiana, casada com ariano. E é uma coisa absurda. Dá certo. Não, assim, claro que sim. Eu amo a energia da Ariana, mas eu fico pensando, assim... Não, o escorpião é sensacional. Olha, Ariano é olha, já... Ariano, na Por que eu fiz? Por que a gente colocou? É o primeiro signo, né, do zodíaco. É o primeiro, é o que carrega o movimento. Mas, já definiu, já explicou, né? pra mim muito do nosso bate-papo. 1001 projetos, Ariano. Astróloga? 1001 projetos, Ariano. Ariano é o da ação, é o do movimento. E aí, se você tem o geminiano do seu lado, ele vai olhar pra você e vai falar assim, vá, nossa, mais um projeto, que lindo, eu acho que tem uma área aqui, na sua agenda, Porque Vitória, a Carol, que trabalha comigo, eu sou cercada por geminianos. Porque o ariano, ele precisa... Na minha sensibilidade, eu não sou astróloga, hein? Depois você liga lá pra sua e vê se eu não tô falando coisa errada. Mas a gente é muito aéreo, gêmeos, né? Será? Nossa, completamente aéreo. A gente é muito aéreo. Acha que respondeu e não respondeu. Super. Se não anotar, não lembra. E o ariano, ele é muito controlador, assim, de tudo. E ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. É verdade. Num nível de riqueza que eu não consigo. É verdade. É 1001 projetos. A simultaneidade do ariano. É 1001 projetos e é muito legal. Só conheço a Ariana Porreta. Também, gosto bastante de arianos. explicou. Não, o santo bateu, explicou por conta disso. Bem legal. Serginho é o quê?
canceriano? Ai, que fofo. dó. Explicou também, Serginho. Agora já eu deixa quero Eu saber sou meu mapa. filha de pai e mãe cancerianos. Saber meus ascendentes e tudo mais. Bem legal. Depois você pode Já pode passar que a gente quer astróloga a aqui. gente quer astróloga. Maravilhosa da Bahia, vale a pena cada minuto. Ela com fica aqui em ela Campinas sabe. ou Bahia. ela fica lá na gente Vamos Bahia? vai- ter que ir pra Bahia. contatos Como é que você vai vir online. pro nosso podcast, astróloga? Olha, se desse pra fazer Uma assim, vídeo, né? a gente pode estudar, mas é Vamos legal seguir, o face já to vamos face. aprendendo. Mas vamos lá. Então é isso, fica o agradecimento mulher mais uma forte. vez. Descobrimos no final aqui que a gente tá Mais numa uma reunião de signos, né? O bom da nossa conversa é que ela vai variando. Ela deixa vai. no Ela vai, tema, né? não é nada travado aqui, vai fluindo. Ela vai, volta e aí, ó. Depois a gente se despede com um grande beijo para todo mundo, para os nossos inscritos, para nossa entrevistada, Obrigada mais para o uma nosso vez pela minha Serginho e para nossa participação. co-host. Amei estar do seu lado. Adoro a energia da Tati Obrigada, por aqui. Muito maravilhosa. obrigada. Obrigada. Muita menina. gratidão. Obrigada. Vai bater na Bora! mesa, Foi muito Luísa? legal. Vai bater na mesa, Luísa, Acabei na já, gravação. eu termino.